Bom dia, hoje é o terceiro dia da saga. Que dia é hoje? 26 de maio, pós dia da toalha, quarta-feira, é isso. Hoje a gente vai dar uma olhada assim no geral do que... deixa eu tirar aqui, tem um brilho aqui nos meus olhos. Eu elenquei aqui um material para poder falar para vocês o seguinte: dar uma geral, né? Depois de vestir da minha roupa de super-herói, mas o meu instrumento, minha ferramenta, né? O meu cinto de utilidades, que é a minha toalha. No primeiro vídeo, na segunda-feira, eu acho que deu uns 4 a 5 minutos, né? Caramba, ontem foram 17. Eu não sou muito afeto a vídeos longos, eu gosto de vídeos mais curtos e tal, áudios curtos, artigos curtos. Mas, primeiro, o artigo de hoje vai demorar, talvez eu finalize até o final do dia, que eu vou ter que pegar um espaço no meu trabalho, porque eu tenho que fazer algumas revisões, algumas conferências de data, de algumas informações, né, que não pode ficar na dúvida. E hoje eu vou dar uma passada rápida aqui em algumas coisas que são objetos de desejo do nerd, né? Todo nerd gosta e é nerd mesmo, que o geek, pela definição, o geek é um nerd tecnologicamente avançado e tal, né? E é por isso a superficialidade do geek e a profundidade do nerd, porque o nerd são os caras da minha época, né? Eu, por exemplo, para onde eu ia, eu levava livros para ler. Até em aniversário, eu ia para aniversário, hoje, até hoje, eu levo o livro que eu estou lendo. E aí eu fico lendo, assim, não era muito de ficar na roda de conversa e tal, eu sou mais de ficar, né, no meu canto, dar uma olhadinha no livro, vou lendo, vou participando, vou lendo, vou participando e tal. Bom, mas então, para não ficar com 17 minutos e não ser muito longo, eu vou falar aqui de 7 elementos, 7 objetos de desejo, né? Quadrinhos, anime, mangá, cinema, séries, videogames, literatura e tecnologia. Animes e mangás e tecnologia, eu vou ser bastante rápido. Aliás, tecnologia eu não vou falar muito, não vou falar quase nada. Animes e mangás, gente, é um mundo sem fim. Eu não fui muito apaixonado por animes e mangás, então fica difícil falar deles. Mas eu vou dar algumas informações assim interessantes. E aí a gente começa pelos quadrinhos. Olha, os quadrinhos sempre foi Batman, X-Men, os Supremos, que antigamente eram Supremos, e hoje são os Vingadores, né? Muito legal. A Crise das Infinitas Terras foi a crise é igual do nome, olha só. A Crise das Infinitas Terras. Ele congregava todos os super-heróis que, como hoje a gente vê os Vingadores e tal. Ele tinha o Super-Homem, Mulher Maravilha, Supergirl, Homem-Aranha e muitos outros que a gente já conhece, né? Sobre os animes e mangás, são os formatos japoneses que eles têm, são os formatos que eles criaram para criar as historinhas deles, para contar as historinhas deles, né? O mangá, ele se refere a tudo relacionado a histórias em quadrinhos. E o anime já é gerado por algum recurso tecnológico ou computacional, né? É igual a definição nerd geek, né? Anime e mangá, né? O mangá já foi produzido intensamente no formato tecnológico. A maioria dos animes que são conhecidos hoje foram, em algum momento, um mangá, já que é a evolução um do outro, né? No cinema, olha só que interessante, Viagem à Lua. Eu já vi esse filme, é um filme mudo, né? É de 1902, é interessante o foguete que eles construíram para ir à Lua, e eles vão para a Lua sem a roupa especial para ir para lá, de tão antiga a concepção deles, né?
Outro filme que foi de cinema que foi muito interessante foi o Metrópolis, de 1927. O Viagem à Lua, de 1902, né? Esse filme mudo. Em 1927 foi a primeira vez que se inseriu a história de um robô, né? No cinema. E fala de um futuro velho, né? Da sobrevivência de trabalhadores e de domínio de políticos. É uma profetisa da classe dos trabalhadores que se apaixona pelo filho do mestre da cidade de Metrópolis. É uma história interessante. Um outro filme legal também, que é o Godzilla, de 1954. É velha história, né? Aqueles robôs japoneses, né? Ele era um dinossauro, um estilo de Jurássico, sei lá. Era um monstro. 1954, olha só de onde vem, né? Psicose, de 1960, de Hitchcock, né? Daí para cá, o Hitchcock produziu praticamente anualmente vários filmes, né? 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é um clássico de 1968, talvez fosse a primeira vez que expuseram publicamente a ideia de uma inseminação artificial, vamos dizer assim, né? Eu acho que a tentativa foi disso, de que a ciência poderia gerar um ser fora do útero, sei lá, né? Star Wars, de 1977, né? 25 de maio de 1977, por isso o Dia da Toalha, que foi lançado a série. Alien e Jornada nas Estrelas, né? De 1979. Indiana Jones, esse é bacana. É muito legal, foi não sei se seria o MacGyver da época, mas 1981, Indiana Jones, eu vi muito. E o ET, que foi em 1982. Eu estou falando assim, mais do pessoal da antiga, né? Da antiga, porque atual, o da antiga dá para eu falar de 10 anos. Aqui, o atual, os 10 anos cabe em um ano de filmes e lançamentos, né? As séries. O que é a diferença do filme e da série, né? O filme, você não tem continuidade. A série, você faz até como é que eles chamam? As maratonas, né? Maratonar uma série, né? Eu não gosto da série, porque para mim é igual como eu gosto de vídeos curtos. Filmes longos, para mim, de contínuos e tal, eu não gosto, porque chega uma hora que ele, para mim, ele perde o ritmo, perde a dosagem, vai ficando mareado, vai ficando rarefeito o negócio, aí a história perde a graça. Mas enfim, existem séries, né? E essa daqui, eu vi quando eu era criança. Foi de 1959, eu nasci em 64, mas ainda existe até hoje, né? Além da Imaginação. Foi a criação do gênero de terror e mistério, né? Tornou-se fonte para muitos filmes e outras séries que viriam depois, né? Olha só engraçado da série Além da Imaginação, é que o título original era The New Twilight Zone, né? Aí ele veio para o Brasil como Além da Imaginação. Em Portugal é sempre legal, né? Isso é aquela piada de o nome no Brasil é tal. Em Portugal, como é que é o nome, né? Em Portugal, a série The New Twilight Zone, que aqui foi Além da Imaginação, em Portugal foi A Nova Quinta Dimensão. Legal. Era um homem que tá. A série começa, né, com um filme do homem que está numa clínica psiquiátrica, falando sobre o sonho que ele teve, que ele voltava a 6 de dezembro de 1941 no ataque japonês a Pearl Harbor. E ele tinha muita coisa para contar para as pessoas que ele descobriu da época, né? Então, eu acho que é um enredo bastante interessante, né? Doctor Who, de 1963, Viagem ao Fundo do Mar. Eu acho que é uma das melhores séries que tem. Se fosse transformar para os dias atuais essa Viagem ao Fundo do Mar, ia ser fantástico.
1964. Eram as façanhas da equipe do submarino nuclear Ocean, The Civil. The Civil. Na época, as pessoas pensavam que o cara estava falando que o nome do submarino era Civil. Civil, como é militar e civil. Civil, não é. Civil é visão do mar. Civil, né? Muito legal, né? Um submarino nuclear. E Jornada nas Estrelas, de 1966, né? Videogames, Hudspil, de 1955. O videogame era o joguinho de gênero de guerra, né? Claro, foi criado pelos militares americanos, né? Um físico criou um jogo de tênis em um osciloscópio. Caramba, nessa época, que mais tarde passou a se chamar de Pong, né? E na minha época era chamado de ping-pong, vamos falar disso aí. Space War, que é um joguinho tradicional, antigo, de 1962. Aí, Brown Box, né? O primeiro console, que era ligado a um televisor, de 1966, né? Pong, esse é o Pong do joguinho de tênis, do osciloscópio. Pong, em 1972. Olha só, né? Que muito interessante, muito legal. E ele fez parte da minha juventude. Eu me lembro que eu pegava um console preto malhado de marrom, com botões que eram uns pinozinhos metálicos que eu ligava, desligava e tal. E ficava trazendo o jogador de tênis e a bolinha vinha tuc, tuc. Pois é, esse é o Pong, 1972, o console do estilo vintage e tal, preto malhado com marrom. E aí surgiu o lendário Ping Pong. Magnavox Odyssey, o primeiro videogame da história, 1972. Né? Bacana. Assim, gente, não dá para falar, porque eu, inclusive, percebi que merece um e-book visual, né? Com mapa mental, com timeline, né? Merece. É muita coisa bacana e interessante. Na literatura, o mais famoso foi de 1697, era Contos da Mamãe Gansa. Eu me lembro que a minha mãe tinha esse livro. Gênero, fantasia e contos de fada, que influenciaram todos os demais que viriam, né? Histórias extraordinárias, muito legal, eu lembro disso. Ele foi lançado em 1940. Eram 18 contos assombrosos, do gênero terror, né? Um Conto de Natal, de 1843. 5 Semanas em um Balão, de 1863, de Júlio Verne. Júlio Verne aqui vale uma menção especial, né? Teve Viagem ao Centro da Terra, 20.000 Léguas Submarinas, Viagem 2 à Ilha Misteriosa, Volta ao Mundo em 80 Dias, Da Terra à Lua também. Júlio Verne foi o contador de histórias da minha infância, pré-juventude. Eu lia muito Júlio Verne, era muito bacana. Era a literatura da época, gente. Não é dizer que... né? Não, é porque da época era o que tinha para a gente ler. Eram leituras complexas para uma criança da época, que hoje uma criança pega um celular e já coloca o dedinho, porque vê o pai e a mãe e tal. Mas na minha época não tinha muitas coisas interessantes, não tinha nem TV colorida, né? TV colorida, eu me lembro que lá em Belém, da onde eu vim, eu acho que meu pai foi um dos primeiros que comprou, de classe média baixa, foi um dos primeiros que comprou televisão. As pessoas iam para a janela da sala para ver a televisão a cores. Era um gabinete de armário, era interessante. Então, na minha época, o que tinha de colorido, ilustrado, eram enciclopédias em volumes. Era assim que a gente lia, né? E o Júlio Verne era uma leitura complexa para uma criança. Era o início
da complexidade da fantasia, da história, do aprendizado, né? Era ali, naquele momento, que a gente começava a tomar conhecimento de algumas coisas, né? O Médico e o Monstro também foi muito bom, 1886. A Máquina do Tempo, em 1895. É interessante desses filmes, da gente poder ver hoje como era a visão na época que as pessoas tinham de como seria uma viagem no tempo, por exemplo, mas eventualmente a gente pode se surpreender com o que a gente vai ver, né? E dizer assim, puxa, naquela época os caras já falavam isso e tal. Então A Máquina do Tempo, 1895, é um clássico, né? O Mágico de Oz, de 1900, também filmes que a gente ainda vê até hoje fazendo sucesso. Depois vieram muitos autores de ficção científica, inclusive um cara que também é muito bom, que é o Isaac Asimov, né? Aqui valeria muito tempo. E finalmente tecnologia. Falar o que de tecnologia? Eu acho que eu falaria aqui, continuaria aqui infinitamente, né? Então, eu queria colocar aqui o que são os objetos de desejo de um nerd, né? E aí o cara diz assim, porra, mas eu não entendo o que é nerd, eu não entendo o que é geek, não me encaixo, eu não sei o que é isso. É uma aficção, né? Eu sou aficionado por tecnologia, gadgets, eu gosto de pegar coisa nova. Eu compro, às vezes, gadgets novos e baratos, que eu não sou louco, que eu não tenho condições financeiras de ficar comprando coisas caras, mas eu compro baratos, né? Até ontem eu estava vendo aqui um gadget que eu comprei há um tempo atrás, que é esse reloginho. É tão velho isso aqui, nem funciona mais. Ó, o reloginho que faz, que você alternava, você só alternava, não, ele não faz leitura de pulso, não. Né? Mas enfim, é isso, nerd é isso. Nerd, né? Que no inglês seria a tradução para bêbado, uma pronúncia, né? Nerd seria bêbado, uma coisa assim. Se eu tiver errado, eu estou ferrado, que a minha filha é professora de inglês aí. Bom, quadrinhos, animes e mangás, cinema, séries, videogames, literatura, tecnologia. Dá para falar por muito tempo. Hoje é o terceiro dia da saga. Eu queria só colocar isso para vocês. E depois eu vou liberar o artigo lá e divulgar nas redes. São curiosidades do Star Wars, os backgrounds, né? o making of, algumas coisas, algumas informações legais. Eu gosto disso, de curiosidades. São muitas curiosidades. Depois eu vou terminar de fazer a revisão e aí eu libero para vocês, tá? Um bom dia, uma boa semana do Nerd para nós.